Olá, sejam bem-vindos a mais um Economia SC Podcast, em parceria com o Instituto Gene, Centro de Inovação Blumenau. Eu sou Ana Paula Dalck, fundadora do Economia SC e host do episódio. Olá, eu sou Giovana, sou assessora de imprensa aqui do Centro de Inovação Blumenau e também do Instituto Gene. Estou com a Ana Paula aqui nesse episódio. E hoje a gente recebe aqui Andreas Hartmann, atual presidente do CEPROSC. Seja bem-vindo ao episódio. Obrigado, Ana. Para começar, a gente quer que tu conte aí um pouquinho da tua trajetória profissional. A gente sabe que tem uma empresa bastante relevante aqui no ecossistema de tecnologia da região. E depois, como é que tu chegou até o CEPROSC, né? Que a gente soube aqui nos bastidores que não é recente, né? Já tem aí também uma longa história. Então, eu lá na década de 90 eu fiz a ETEV, fiz técnico em processamento de dados e no decorrer do curso mesmo, do segundo grau, eu já comecei a minha empresa. Então, lá com 17 anos de idade, eu sentei e comecei a desenvolver o Prodent, que é a ferramenta que a gente oferece. É um sistema de gestão completo para clínicas odontológicas. Então, com 17 eu comecei, mas o CNPJ abriu aos 19 anos de idade. E desde muito cedo eu então já sou associado ao CEPROSC como uma associada, né? Olhando para essa necessidade de ter junção de ter outros parceiros com quem a gente pode trabalhar, né? A gente está aí continuando na questão profissional. Depois, mais tarde, eu me formei em gestão financeira, depois em gestão empresarial, um MBA em gestão empresarial. E aí a empresa está há 31 anos aí no mercado com foco em gestão de clínicas odontológicas, né? Atingimos aí o Brasil inteiro, algumas cidades fora do país, Moçambique, Portugal, enfim, os países de língua portuguesa, né? Querendo ou não, é bem nichada a empresa, né? Se a gente pensar no segmento Muito. odontológico, por que tu resolveu escolher esse tipo de solução? Pois é, com 17 anos de idade, tu não tem muito capital, né? Então você tem que achar um nicho onde você consegue, com o pouco, fazer alguma coisa. Então, basicamente, construí do nada e tinha algumas ideias, né? Eu, inicialmente, trabalhava no escritório de contabilidade ao mesmo tempo, então, só que vamos competir com o que já tem aí, não tem como, né? Então, acabou entrando essa ideia, já vinha a odontologia passando pela cabeça de vez em quando, e meu dentista disse, poxa, eu preciso de um sistema e tal, e aí vai, engata naquilo e vai construindo. Você imagina que em 93, 94 não tinha internet, então eu não tinha ideia da quantidade de concorrentes que eu já tinha naquela época, né? Então, você imagina que assim, é nichado, é só você que tem aquilo praticamente, né? Mas daí você vai cavucando um pouquinho mais e tem muito mais Mas a concorrente. nível regional não existia mesmo, assim, que tu Não, ficasse sabendo dessa não, conversa. não. Mesmo assim, era um mercado começando, né? Então você imagina que a odontologia, ela ainda ela era naquela época muito no papel. Hoje eu ainda falo que o meu maior concorrente é o papel e lápis, né? Porque vai lá na agenda, no papel, escreve, apaga e tá tudo certo, né? Então tem que digitalizar muito ainda. É uma área que pouco digitalizada, né? Eu lancei o Prodente em 1994, numa feira lá em São Paulo. Daí a gente já fez lá um negocinho diferente, fizemos um stand com tipo blumenauense aí, típico alemã, né? As meninas com roupa alemã e tal, porque tem que lutar com mudar, né? Tem Eu que se com destacar de alguma forma. 19 anos de idade, né? Coloco um paletó para parecer que é um pouquinho mais velho, né? E assim por diante. E aí é aquela coisa que a gente ficou marcado em alguns momentos. Ah, vocês tinham um stand alemão lá na. A verba que tem é o que a gente consegue se diferenciar de repente, né? Sim. E assim foram sendo construídas essas questões. Então você passa desde o disquete, né, em que o sistema ele tem que rodar, porque tem que rodar onde ele está, e o disquete tem que ir lá para o cliente, e lá no cliente tem que rodar e não pode dar pau, né? Então é um ritmo diferente do que hoje em dia, quando, sei lá, alguém fez um erro lá no Itaú, ele vai lá e acerta e está acertado para todo mundo, né? Seria como que se instalasse o aplicativo do Itaú para todos os correntistas agora, então não tem essa parte que pode errar, né? Até hoje em dia na nuvem, então é uma trajetória que passa por praticamente, só faltou o cartão perfurado aqui, né? Mas o resto eu passei praticamente, né? E apesar de
relativamente jovem, né? Então, é interessante essa história, essa trajetória, ela é interessante porque hoje a gente olha praticamente só para o digital, para o download, para o que é online, né? Com certeza uma história, uma trajetória de bastante aprendizado, né? Muito, muito. Tem que aprender bastante em muitas áreas, né? Em áreas diferentes, não só de tecnologia, mas de gestão de clínicas, né? A gente acaba virando um especialista em gestão de clínicas odontológicas, né? Porque quanto representa uma coisa ou outra coisa é muito relativo, né? Muito impactante, né? Agora, recente, em janeiro, a gente lançou também a inteligência artificial do Prodente. Então, ela tem duas vertentes básicas, né? A gente se chama de instrutora, que é onde o usuário, o cliente, ele faz perguntas. Como eu faço tal coisa? Atestado. Como eu faço? Como eu assino digitalmente um atestado? Então, traz o passo, traz como assinar, como fazer um vídeo, alguma coisa nesse sentido, né? E tem a consultora, que ela tem duas vertentes novamente dentro dela. Que a primeira é o que a gente empurra de insights para o cliente. Então, tem coisas que a gente vai percebendo. Exemplo, 1.000 clientes, 1.000 consultas num determinado período ali. Desses, 300 clientes faltaram. Uma taxa altíssima, Sim. né? A taxa que é considerada normalmente é 15%. 15,5% é a taxa que é considerada assim, isso é o normal desse que tem de faltas, tá? Aí a gente vai vendo dentro desses números e vai puxando algumas coisas. Por exemplo, o cliente que ele recebeu uma confirmação de consulta no WhatsApp. Aí, só 30 dos clientes que receberam o lembrete de consulta faltaram. De 300, 270 não receberam o lembrete, 30 receberam, então só 30 faltaram. Os clientes que clicaram para confirmar a consulta, 18 não confirmaram. Dos que faltaram mesmo e confirmaram, só foram 2. Então, a gente traz uma potência de performance que é incrivelmente grande. Quem vê o potencial disso, né? Isso, o dentista ou o gestor lá de uma clínica odontológica, ele normalmente ele não está a par disso, ele não tem nem noção disso, ele não tem ideia de quanto que ele tem de falta, ele não tem ideia de inadimplência, ele não tem ideia Ele de tá com nada foco disso. no negócio, né? Foco no Foco na outra negócio. coisa, Tá né? com dor de dente? Só, então É, vem cá é e... outra Bom, performance. Mas é, por trás nada menos que inteligência de dados que no sim, fim acaba impactando, né? Se falta muita gente, sim. o faturamento dele também Sim. diminui. E além disso, né, digamos assim, se a pessoa for curiosa e quiser achar mais dados, ela pode dizer quanto que eu faturei agora em relação ao ano passado, quanto faturei mês passado em relação a agora, quanto por forma de pagamento, ano passado qual que é o tipo, o perfil de pagamento do cliente, era Pix ou era cartão, agora qual que é, e tal. Então você começa a perceber coisas que você diz, poxa, tá sobrando dinheiro, tá faltando dinheiro e por que que isso aconteceu, né? Então ela pode trazer isso assim, né? A inteligência artificial é infinito, né? O que dá para fazer com ela e a gente tenta simular quase tudo que o cliente quer perguntar, né? Mas sempre tem uma perguntinha a mais ainda que diz, poxa, é interessante, né? Então, E como é preciso, né? Você falou que a empresa existe já há bastante tempo, né? sim, Como é preciso estar atento às inovações tecnológicas, né? sim, Porque agora IA, antes outras ferramentas, agora a gente precisa pensar em coisas novas, coisas diferentes para atrair, para manter o negócio em pé, né? sim. Bom, tu saiu do disquete para Pra inteligência inteligência artificial, artificial. passou a jornada inteira, né? Pequena, né? Mudança pequena. Apenas. É. E no CEPROSC, qual que foi a tua relação? Como é que, né, além de já se associar lá atrás, mas assim, a parte da gestão, quando é que tu começou a se comprometer nesse sentido? Eu busquei o CEPROSC para me associar no primeiro empregado, né? Quando tinha o primeiro empregado. Bom, vamos contratar alguém. Então a gente tem que ter segurança, tem que ter seriedade no que a gente está fazendo para fazer os passos certos. E aí, em 2017 veio o primeiro convite. 16, 17 veio o primeiro convite. Ah, vem ser suplente de alguma coisa, né? É assim que a gente entra em alguma entidade, né? Ser suplente para não fazer nada. E aí, não, mas participa das reuniões também e tal. E aí, em 2020, quando houve as eleições, plena pandemia, novo diretor financeiro. Ah, eu acho que deveria ser o Andreas. Eu
só fiquei quieto, né? E quando vi já estava meu nome na chapa, né? E aí foi um processo natural, eu me envolvi bastante nesse momento ali, eu me envolvi bastante de estruturar coisas como jovem programador, né? Olhando mais para a questão de contratos, parte financeira e coisas desse tipo. E aí, em 2023, aí era novamente o processo de troca de diretoria. E aí houve o convite ou a intimação para entrar como presidente. E disseram, o Andrés era um bom nome. E aí tivemos conversas aí entre várias pessoas aí, para a gente compor aí uma chapa que fosse viável, representativa, Uhum. para estar aí à frente desse trabalho, né? Então, hoje a nossa diretoria é composta de presidente, eu como presidente, o vice-presidente, o Márcio, ele também está na FENAENF, que é a Federação dos Sindicatos. Aí Uhum. tem um diretor financeiro, 2 diretores suplentes, tem um conselho fiscal e suplentes de conselho fiscal. Uma parte desse pessoal aí está sempre envolvido nas reuniões mensais que a gente tem e nas ações que a gente faz. Sim. Conta um pouquinho pra gente o que de fato é o CEPROSC, o que de fato é atuação, qual é a atuação, tem muita gente que não conhece, né, Sim, então pra gente sim. tentar elucidar um pouquinho essa. Existem 2 sindicatos, né? O sindicato patronal dos patrões, né? O sindicato das empresas e o sindicato laboral dos empregados, dos funcionários, né? Essas 2 entidades, elas precisam conversar para alinhar algumas coisas. Desde como é que são a questão de horas extras, vale transporte, vale alimentação, regras gerais que não estão ali dentro da CLT. Então, ela tem poder de lei, aquilo que é assinado ali, ele tem poder de lei como fosse algo legislado realmente, né? Então, essas 2 entidades, elas precisam conversar para alinhar esses ponteiros. Então, quando há ali uma questão de reajuste de salários, por exemplo, uma vez por ano, ocorre isso. Qual é o reajuste que obrigatoriamente as empresas precisam dar? Elas precisam dar esse reajuste. Isso é uma questão que é alinhada. Então, essas convenções coletivas são talvez assim o motivo de nascer a entidade é isso, né? Uhum. O próximo, então, é o Sindicato das Empresas de Processamento de Dados do Estado de Santa Catarina. Nomezinho curtinho, né? Uhum. Processamento de dados é porque, no fundo, tudo que se faz em TI é processar dados, né? Nem converter um sinal analógico aqui em algo digital e transferir para outro lugar, né? Uhum. É um nome um pouquinho mais antigo, foi criado em 1986. E ele vem aí para justamente ajudar a regular essas ações, essas relações entre empregados e patrões. A gente, então, é do Estado. No Estado de Santa Catarina existem 3 sindicatos patronais, um que é de Joinville, um que é de Florianópolis e região, e o CEPROSC, que é do restante do Estado, dos 270 e poucos municípios do Estado, né? Uhum. Então, a gente tem que olhar aqui para uma relação trabalhista de uma grande empresa que contrata 1.000 e poucos funcionários ou alguns mil funcionários aqui, até uma pequena empresa com 1, 2 empregados num lugar mais distante, com menos recursos ou menos capacidade de fazer alguma coisa a mais, né? Então a gente busca aí ter uma relação boa entre as empresas e os empregados. Além disso, então, em 2020 começa a questão de que falta mão de obra, né, de uma forma muito, muito acentuada. Acho que formação de mão de obra sempre foi um tema, né? Se a Uhum. gente pode formar mais 10 mil e vai faltar mais 15 depois disso, né? Então, não acaba isso é uma coisa que mostra quanto está crescendo o setor. E aí veio essa iniciativa de vamos fazer algo nesse sentido também, né? Então, a visão foi: vamos formar programadores. Programadores, não outros profissionais. A ambição não é formar outras áreas que são importantes também, mas Uhum. aqui o objetivo foi olhar para isso e olhar para o estado inteiro. Então, como a gente tem a atuação estadual, a gente buscou olhar para mais lugares. Então, inicialmente, vamos tentar fazer uma turma em Blumenau. Aí isso foi virando, não, acho que dá para fazer em 3 cidades. Aí no final foram, se não me engano, 13 cidades ou alguma coisa assim, tá? Uhum. E aí vem mais ou menos a ideia de vamos formar um volume maior de pessoas
ao invés de formar uma turma de 50 pessoas, que era o que talvez a gente poderia alcançar aqui com os próprios braços, vamos alcançar mais pessoas, 500, 600 pessoas, né? Esse ano 1.130 vagas, se não me engano, em 23 cidades, 31 turmas, acho que é isso, se eu não estiver enganado. E nós encontramos no Senac parceiro para fazer isso, né? A gente não tem condições de, imagina, montar um laboratório, você próximo montar um laboratório em Araranguá, agora, Sim. de última hora. Não tem Uhum. como contratar profissional, etc, né? Então, o Senac ele veio como parceiro para fazer isso acontecer, e isso é oferecido de graça para os alunos, na grande maior parte, uns 98, 99% dos alunos estudam de graça através do programa Senac de gratuidade. Uhum. Programa Senac de gratuidade, pessoas com renda familiar de até 2 salários mínimos, elas não pagam nada para fazer o curso, Uhum. né? E isso dá acesso a uma galera que não teria uma oportunidade de fazer uma formação, às Uhum. vezes cara, né? Se você pensar ela em cursos presenciais, cara, e enfim, dá acesso a muita gente que talvez não se envolveria com a área de TI e ela de repente vai fazer isso, né? Sim. E Esse só um pouquinho, as aulas elas acontecem diariamente? Qual que é a periodicidade? Quanto tempo dura esse programa? O programa ele tem três etapas, né? Essa primeira etapa que a gente está agora em 2025, uma etapa de um workshop, que é um workshop para ver se a pessoa participa ou não participa, se ela tem ali uma pontuação mínima, e para fazer a seleção. Temos 100 vagas e temos 300 alunos, então ali os Uhum. melhores vão ser admitidos, né? Então essa é a primeira etapa, 4 horas mais ou menos esse workshop, mais as atividades. Aí Uhum. depois existe uma outra fase, que é no primeiro semestre aí, de programação de sistemas, Uhum. desenvolvimento de sistemas. Essa atividade, acho que são 210 horas. E depois tem uma segunda etapa, que é a de desenvolvimento web, né? Desenvolvimento mais voltado para o browser, mais Uhum. 200 horas. Então isso dá 400 e poucas horas. Quais os dias? Isso varia de acordo com a cidade, né? Com a unidade do Senac que tem isso. Mas as aulas são presenciais disso, Uhum. é porque tem alunos que não têm equipamento, né? Sim. Então ele vai lá usar o equipamento, e isso é uma das perguntas que aparece no workshop. Qual equipamento que você tem? A pessoa acha que isso é eliminatório, não é? Mas é para saber quais recursos o Sim. aluno tem à disposição, né? Ele não tem um computador em casa, ele não tem condições de estudar em casa, ele vai ter que ter todo esse preparo dentro do Senac, né? Uhum. E a possibilidade é muito bom isso, né? Uhum. E mas feito uma outra pergunta, É só da duração do programa mesmo, que daí tu é, falou das etapas, né? e vai até lá no final do programa. Deve ser em dezembro esse ano de novo, aí vai ter um hackathon, ela é uma atividade opcional, Uhum. muito boa por sinal, e aí o pessoal coloca as ideias aí, desenvolve turmas, interage, desenvolve alguma solução qualquer aí Uhum. para mostrar perante jurados, e aí ganha prêmios e aquela coisa arada toda E também. né, como entidade também, vocês depois fazem esse direcionamento para o mercado, conexão com as empresas, como é que acontece esse? Sim, a gente tem uma área em que a pessoa pode liberar o seu histórico para as empresas, né? Uhum. Então, de todos os alunos, não são todos que querem o seu histórico divulgado, até porque alguns estão empregados e estão satisfeitos onde estão, né? Uhum. Aí a gente procura fazer a conexão com as empresas para que as empresas contratem, né? O objetivo é que ele seja contratado e que tenha a sua primeira oportunidade de emprego na área, pelo menos normalmente é a primeira oportunidade de emprego, né? Uhum. Quem sai do programa. Sim. esse programa, ele é o Jovem Programador, né? Uhum, Além dessa iniciativa, também a cidade conta com outras iniciativas também de uhum, capacitação, de formação. Tem uhum. o programa do Senai, que é o Elo? É, Elo? ele é Hello, né? Elo? Ele é um programa voltado para uma idade um pouquinho inferior à do jovem programador, né? O Que é de jovem vocês é a programador é partir 16 16 anos, né? Isso é uma questão do público que pode ser atendido lá no Senac, né?
O Hello ele começa antes, tá? Eu não sei bem qual idade, mas ele vem até os 16 anos por aí, tá? É interessante trazer isso para idades mais jovens possíveis, tá? Se desse para ensinar lógica lá para primeiro ano, seria o ideal, tá? Nós temos também outros, né? Além desses, Sim, tem Entra 21, entre tem o 21, Nordeste Blue. isso, Então, são todos programas que vêm para fortalecer também o ecossistema, né? A formação de mão de obra, né? sim. Todos eles são importantes, todos eles têm que existir, todos precisam crescer e faz uma diferença para o ecossistema, tá? Se a gente tem falta de mão de obra com esses programas, imagina se a gente tirasse um deles Eu fora, ia dizer, né? público para isso tem, né? Para essas Tem, formações tem tem, bastante, né? tem. Seja de escolas ou, enfim, de pessoas da região. E o CEPROS, como você falou, não é só de Blumenau, né? Tem Sim, pessoas, formação para a região toda. sim. A gente vê outras cidades que elas são muito mais carentes, né? A gente tem aqui uma infraestrutura, um centro de inovação. Tem, tem centros de inovação em cidades pequenas. Videira tem um centro de inovação, né? Não no tamanho que é o centro de inovação Blumenau aqui, mas tem um centro de inovação. Ele está lá lutando para fazer aquela região do estado ser desenvolvida. E ter uma turma lá faz toda a diferença, né? No caso do Jovem Programador, tem turma lá. Tem lá em Videira, tem em Freiburgo, que é do lado, né? O Entra 21, excelente programa, contratei várias pessoas dele, enfim, são ações que precisam somar, tá? Estava conversando até agorinha há pouco ainda com a Adriana, administradora do Bluesoft, né? E justamente essa questão de que a gente precisa unir forças, né? E essa é muito da ideia que eu levo como presidente Seprosk e ideias que vêm de antes como empresário de que a gente precisa unir forças aqui, né? E com isso a gente consegue trazer o Blumenau, trazer Santa Catarina para o mundo, a gente tem condições de fazer isso tranquilamente. Sim, E esse, de até fato, de fato, é o objetivo do ecossistema de Sim, inovação, né? A união, a junção de forças, fortalecimento de tudo, tanto das ações, dos programas, né? E vocês, o Ciprosk, também fazem parte de uma governança aqui do ecossistema, né? Que sim. é exatamente do TIC, né? Qual é a importância de estar junto e de agregar nessa governança de sistemas de informação, né? Eu acho que é mostrar que as entidades estão juntas, né? Existem várias entidades preocupadas com isso. Não adianta a gente ter uma universidade que está aí formando gente que não é para a área, por exemplo. Se isso acontecer, uma entidade diz aqui, olha, as empresas estão precisando disso, daquilo, ela pode ajudar o rumo do ecossistema a ir para o lugar certo, né? Então, e juntar isso tudo, acho que ajuda a tomar decisões melhores, né? Os governanças, eu não sei quanto elas são conhecidas do público em geral, né? Mas eu acho que muita gente não tem ideia de quantas coisas boas são feitas em salas, em reuniões que passam despercebidas, mas que mudam a vida de empresas, de numa região toda, porque tem gente preocupada com isso, né? Então, o Saprosk, ou eu, ou um cliente meu vem participar das reuniões aí mensalmente, né? Sempre que dá, eu também estou junto, participei um bom tempo, eu sempre estava à frente, e agora a gente está dividindo isso um pouquinho mais aí para mais pessoas participarem disso com outras ideias também e dividir a carga um pouco, né? sim. É para o pessoal entender, né? Porque eu falo desses programas de formação, as pessoas podem até ter uma informação distorcida de que são todos concorrentes. Não, Não são concorrentes, né? Justamente, vocês estão numa reunião de governança, de ecossistema, para mostrar aí, para mostrar exatamente a diferença, né? Estamos para se complementar. Um faz parte, um precisa do outro também para ter essa formação contínua, né? sim. É, eu posso dizer por mim, eu tenho uma relação amistosa com todos os personagens aí do ecossistema, né? Então, é essa a tônica, não tem por que concorrer, né? A gente tem especialidades, um mais numa coisa, outro em outra. É normal, isso é bom. Aquilo que o outro é melhor, deixa para o outro fazer e tá tudo Sim. certo. E abre-se caminhos, né? Abre Para os caminhos. várias Dá para ir, idades e várias possibilidades. der para ir junto, melhor ainda, né? Certeza.
E voltando até o programa Jovem Programador, né, a gente conversou no off que vai ter aí um evento bastante importante, né, por conta desse programa. E também queria que tu comentasse até que a ideia é trazer aí o pessoal do governo do estado, né, representantes que são do Uhum. setor, inclusive o Marcelo Fetti, inclusive é um nome bastante importante, né, na Sem questão dúvida. do âmbito do governo estadual, porque ele era do setor de tecnologia também, Uhum. então acaba representando de uma forma bastante interessante. Comenta pra gente então como é que vai acontecer esse evento, o que que é para acontecer? Sim, isso é uma das coisas que foi planejada para esse ano do CEPROSC e do Jovem Programador. Independente dos outros programas que existam e que são mais conhecidos, o Entra 21 é muito conhecido, por exemplo, né? Todo mundo pode ir para Chapecó e vai falar de Entra 21, mas é capaz de não falar de Jovem Programador que tem lá na própria cidade, né? Então ele precisa ser conhecido para que mais pessoas percebam que existe uma oportunidade ali, Ele né? existe há quanto tempo exatamente? É a quinta edição ali. A primeira Uhum, edição foi em 2021. tá. Uhum, 2021 foi a primeira edição, começou em maio de 2021, por ali, maio, junho de 2021. Ali uhum, ele veio um pouco quebrado, né? A primeira edição a gente não conseguiu começar ela bem no comecinho do ano. A gente veio trazendo isso e agora já duas edições que a gente começa e termina dentro do mesmo ano, no caso, né? uhum. É, alguns números, né, para ter uma ideia disso e por que fazer um evento para mostrar isso. A gente tem aí mais de 15 mil inscritos, aliás, perto de 15 mil inscritos a gente tinha até a edição passada. Esse ano a gente teve mais de 4.500 inscritos. Então a gente soma aí arredondando 20 mil inscritos, tá? Em torno de 5 mil vagas já Uhum, abertas para isso, tá? É um bocado de gente, né? uhum, Um bocado de gente que passa por isso. E aí essas pessoas a gente está tocando de alguma forma. Você pensa que é uma família que está mudando a vida dela por conta de uma pessoa que consegue um emprego na área e que muda a realidade econômico-financeira dela, né? uhum, E aí a gente diz assim, poxa, a gente precisa que o jovem programador apareça mais, né? Porque ele é executado em Blumenau, é executado em Joinville, é executado em Florianópolis, é executado em Videira, uhum, mas ninguém está vendo ele, né? Porque uhum, são ações muito separadas. E aí a gente resolveu fazer um evento para juntar mais pessoas, juntar patrocinadores, honrar aí quem ajudou a construir do zero isso aí, quem foram parceiros importantes aí, quem faz hoje em dia isso acontecer. Então é dia uhum, 31 de março de 2025, 19 horas, no Centro Empresarial de Blumenau, é aquele prédio vermelho lá perto do SESI, vulgo conhecido como prédio da CIB, né? uhum, Então, é o auditório da CIB, né? E a intenção é que o governador venha também, um ofício de convite já foi enviado através do FET, justamente, assim como o Mário Hildebrand, que foi o prefeito de Blumenau também, apesar de que não é uma ação da prefeitura, não é uma ação do governo, mas trazer eles como alguém que esteja junto aí, né? Às uhum, vezes tudo que a gente precisa é alguém que divulgue, uhum, né? Um dos nossos maiores esforços é atrair gente para fazer o curso, né? uhum, Então, se isso consegue ser feito através de outras entidades, uma Secretaria de Educação, de Assistência Social, pode trazer isso, e então o objetivo é trazer isso, trazer os patrocinadores todos. Não vou dar spoiler aí do que a gente quer fazer aí, mas o objetivo é honrar eles e mostrar também que quem patrocina um evento como esse, um evento não, um programa como esse, ele tem um diferencial, ele tem uma mentalidade diferente, ele está olhando para o social, ele está fazendo coisas para o ecossistema, ele está formando gente para si, mas está formando gente para toda a região também, né? sim, Isso é algo que tem que ser valorizado. uhum, Vocês nessa edição especialmente, que eu acompanhei bastante, né, tanto de Sim. divulgação, enfim, aqui pelo Gene, pelo CIB, vocês tiveram muitos apoiadores, né? Uhum, Inclusive nós aqui, Gene e CIB, né? E vocês, CIPROS, que fazem parte do conselho consultivo aqui do Instituto Gene, uhum. qual é a importância também de estar junto nesses conselhos, de ajudar, de estar integrado a esse, especialmente ao Instituto Gene, que é o gestor do prédio aqui do Centro de Inovação?
se a gente aparece para ajudar, a dar uma opinião, a analisar as contas ou a votar, ou enfim, estar junto, a gente é visto e a gente recebe de volta uma contrapartida que é uma divulgação, é mostrar que aquilo ali realmente existe. Então, acho que quando a gente conecta esses vários atores, eu acho que a gente interage e a gente vê o que que um está fazendo de bom e o outro está fazendo de bom, né? Eu vi números aí recentemente como o Gene e o CIB tá sendo superavitário aqui agora, né? Quer dizer, será que os governantes sabem disso? Será que eles sabem o que que isso aqui gera tudo? Eu acho que muitas vezes não se sabe, né? Eu digo que eu mesmo não sabia até participar de reuniões, né? Então não sabe nem as dificuldades e nem as coisas boas que estão sendo feitas muitas vezes. Eu acho que é muito de relacionar e de que a gente possa ter aí um ganha-ganha com várias entidades aí que podem multiplicar o que a gente faz, né? O que nós fazemos, o que os outros fazem, todos eles podem se conectar. Eu acho que isso é bem importante. Acho que os empresários, de uma forma geral, deveriam se envolver mais. Isso é uma coisa que seria importante acontecer, porque às vezes a solução que eu preciso, ela tá no cara que está conversando comigo, está tomando um cafezinho aqui do meu lado, né? Ou tá, às vezes, enfim, uma conversa informal, a gente acaba tendo uma evolução muito grande e sem um gasto maior do que tempo, talvez, né? Não sei se eu respondi a pergunta. Sim, com certeza, e justamente é isso, né, o centro de inovação tem essa função, né, de conectar e de ajudar. Como você falou, talvez essa resposta da minha dificuldade seja aqui do ladinho, né. A gente sabe por conversas aqui no centro de inovação de empresas, de empreendedores, que vão saem do lado no corredor, Uhum, ou vão do lado do vizinho e buscam a solução aqui do lado. Então essa é a função, uma das funções, né, sim, do CIB, enfim, como ecossistema para tentar justamente ajudar, é, contribuir em tudo que for possível, né. isso. Né, falando em governo do estado, teve recentemente aí um lançamento do SC Mais Inovação, acho que é o nome do programa, né? Que Uhum. também quer levar a inovação para mais lugares, né? Então, é o tipo de evento em que o governador queria vir para cá, o secretário FET queria vir para cá para mostrar isso, oportunidades que estão aí na mesa, né? Que Uhum. são não são para mim, não, para qualquer um estão à disposição, né? Então ali eu tive um papel de apoiar, trazer e fomentar com que tivesse um bom evento. O contrário também pode acontecer, né? É isso que a gente tenta construir aí com isso, de que a gente veja assim, poxa, vocês precisam da gente, mas a gente precisa de vocês. E vamos aqui fazendo combinações que a gente possa se ajudar, trazendo o estado para cima, o estado Esse de Santa Catarina esse para cima. evento justamente aconteceu aqui em janeiro, aqui no CIB, lotou o Então, auditório, né, eu tô, teve bastante repercussão, a conferência estadual micro-regional de inovação também, né, foi um evento que trouxe bastante autoridade, bastante representatividade pra sim, gente também, né. tomara que a gente consiga fazer o mesmo. Tomara, estamos aí Com para ajudar. certeza. E tu já falou bastante aí de alguns planos que o CEPROSC tem para esse ano, mas enfim, pergunta final, assim, o que que a gente ainda pode esperar do CEPROSC para 2025? Sim. Uma das coisas que a gente está costurando aí, né, ela ainda é costura disso, né, mas a gente buscar achar soluções para dar passos adicionais. Por exemplo, Uhum, eh, o jovem programador é uma iniciativa, a pessoa começa uma formação, né? Como é que a gente faz dar próximos passos, né? uhum, Ou como é que a gente faz chegar numa idade anterior a essa aí também, né? Então, trabalhar ao redor disso, que é uma das grandes questões aí que a gente vai buscar, procurando que quem sai formado seja empregado e que o empregado que chega lá seja alguém bem formado para isso, né? Ela uhum, passa pelo jovem programador, mas também por alianças aí para a gente conseguir construir isso aí com outros atores aí, de repente universidades, e, enfim, não tem concorrentes aí nesse sentido, tá? Além disso, tem que fazer a missão que todo ano tem que ser feita, né? Que é a negociação coletiva entre uhum, patrões e empregados. Essa não tem como escapar, tem que fazer, tem que chegar num acordo que seja um acordo bom, né? De sim, forma geral, fazer o CEPROSC e o jovem programador serem conhecidos e serem reconhecidos. Essa é uma uhum, das missões que eu tenho para mim como gestão
é justamente ser conhecido, né? Não sabe o que é ser Prosk, então saber que ele existe e o que faz. E o jovem programador da mesma forma. Então, queremos fazê-lo ser reconhecido. E espero que esse episódio ajude aí o pessoal O, também a conhecer o Cebrosk. Obrigada pela tua participação aqui no episódio e daqui a pouco volta aí para contar as próximas novidades. obrigado pelo convite, né? Obrigado pela parceria e realmente que seja assim. Obrigada. Obrigado. Obrigada.